Nós saudamos todos aqui com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor, Isaías 4. Vamos ler apenas o versículo 6. Amém? Em reverência à palavra de Deus, eu convido os irmãos a estarem de pé. A palavra nos fala assim, irmãos: e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Só até aí. Que Deus nos abençoe na tua palavra, que possamos entender com clareza a vontade do Senhor e assim alcançarmos a bênção que o Senhor já reservou para nós, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, aqui o profeta Isaías, ele fala da profecia daquilo que havia de acontecer, né? De um tabernáculo que seria edificado para ali o povo estar unidos num só espírito, num só corpo, numa só comunhão, e Deus estaria presente no meio deles para os orientá-los em toda a caminhada. Por quê? Porque quando o povo ele sai do Egito, quando o Senhor tirou lá com mão forte do Egito, eles não tinham perspectiva de vida, estavam sofrendo, e tudo Deus fez conforme o clamor do povo para os tirar do Egito para uma terra prometida. Deus poderia até pegar todo o povo do Egito, porque era um Deus onisciente, onipotente, um Deus todo-poderoso, e poderia pegar todo o povo do Egito e colocar diretamente na terra prometida. Mas Deus, que é um Deus onisciente, que conhece tudo sobre o ser humano, foi Ele que criou, então Ele sabia que era necessário fazer com que o povo andasse pelo deserto. Por quê? Porque o deserto não tem lanchonete, não tem padaria, não tem restaurante, né? Então, para o povo sobreviver em toda a caminhada no deserto, eles precisavam estar em total dependência de Deus. Eles entender que quem estaria no controle de cada passo do caminhar deles seria o Senhor. E foi assim que aconteceu, porque quando faltou água, eles estavam ali todos sedentos, o Senhor opera um milagre, fez com que a água brotasse da rocha. Quando faltou alimento, o Senhor enviava o alimento do alto, que era o maná para o sustento do povo. Quando o sol estava quente, o Senhor usava uma coluna ali de sombra, uma nuvem como coluna, trazendo para o povo o refrigério. Quando chegava durante a noite, que era a noite fria no deserto, o Senhor enviava uma coluna de fogo para aquecer o povo. E foi assim toda a caminhada. E aí o povo foi entendendo, né, que eles estavam ali sobressaindo naquela caminhada, porque quem estava cuidando era Deus. Porque se não fosse Deus, eles teriam morrido no deserto, né? E aí o Senhor ordena para que fosse feito um tabernáculo. Por que o tabernáculo? Porque era um lugar que eles iam reunir e estar juntos, estar adorando a Deus, e Deus se fazia presente ali, orientando e cuidando do povo, e eles entendessem que Deus estava ali presente na vida deles o tempo todo. Eles iam sentir a real presença de Deus agindo na vida deles. Então, diante de tudo isso aqui, irmãos, o teor profético aqui é para nós. Porque Deus também, Ele tem uma promessa para nós, que é uma profecia que vai se cumprir, que é a terra prometida, que é a eternidade, né? E tudo que Deus está fazendo aqui é para que nós possamos caminhar em total dependência dEle, né? Caminhar, porque lutas aqui, durante nós estivermos aqui nessa pátria aqui, lutas, irmãos, nós vamos passar. Porque o próprio Jesus deixou bem claro no seu ministério: no mundo tereis aflições. Mas ele diz assim: tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nós vamos caminhar aqui, unidos,
confiando unicamente em Deus, em total dependência dele, porque aquilo que pode ser impossível aos olhos dos homens, Deus tem poder para fazer se tornar possível, porque Ele é Deus. E o tabernáculo aqui, irmãos, no sentido espiritual, onde que o Senhor pediu para construir o tabernáculo, para Ele se fazer presente, mostrando aqui que o tabernáculo é a nossa vida, é a vida de cada um de nós. Que quando você prepara a sua vida aqui como um tabernáculo, o Senhor vai habitar na sua vida. O apóstolo Paulo, quando ele entendeu isso, ele diz assim, ó, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando Deus está habitando na sua vida, é porque não tem mais o seu eu, não tem mais a sua razão, você não vai mais agir como você agia, mas agora você vai agir em obediência ao Senhor, ou seja, em total dependência dele. E é assim que nós vamos vencer. Então, Deus tudo fez para nos ensinar como que nós vamos vencer todos os obstáculos desta vida e usufruir de todos os bens que Deus preparou para nós e tomar posse da grande bênção que é a terra prometida, que é a salvação da nossa alma. Amém? Que Deus assim nos abençoe. A paz do Senhor Jesus a todos.